Uhum. Obrigada por você ter topado essa conversa. Te chamei porque você é pedagoga. É melhor você se apresentar, vai ficar melhor na sua voz. Obrigada eu pelo convite. Primeiro, eu estou muito feliz, né, de poder participar dessa entrevista. Obrigada eu pelo convite. Eu sou autista, né? Sou mãe de um menino autista nível 3 de suporte. Sou também mãe de uma menininha também que tá com processo de diagnóstico de autismo, nível 1 ou nível 2, a gente não sabe ainda, tá no meio do processo. Sou pedagoga, formada pela Universidade 9 de Julho, sou especialista em direitos humanos e lutas sociais e atualmente eu estou à frente do movimento Vidas Negras com Deficiência Importa, que é um movimento que debate raça e deficiência, e eu faço um pouco dessa discussão nas redes sociais, né, de tentar trazer essa intersecção entre raça e deficiência e também dentro do campo do autismo, que é um campo bastante embranquecido e que tem bastante estereótipos associado a pessoas brancas. Então a gente tem feito, eu junto com o Validei tem feito essa discussão mais nesse campo de diálogo mesmo, de Uhum. tentar entender como que é a vivência de pessoas negras, autistas e negras com deficiência no Brasil. Muito legal, parabéns, assim, acho sua trajetória incrível e eu te chamei para falar, porque eu quero falar muito sobre infância, autismo, capacitismo, racismo, e mudanças climáticas, vai ser um pouco o mote das próximas entrevistas aqui. E aí eu te chamei, claro, por toda essa sua trajetória, você é uma mulher preta, autista, mãe de um menino autista, preto, eh, você é pedagoga, ativista e você se mostrou militante ainda na infância, de repente militante também na tribuna do Supremo Tribunal Federal. E eu acho muito interessante quando eu encontro essas pessoas para conversar, que a sua formação acadêmica um pouco dá um contorno acadêmico à sua experiência íntima, né, sua formação dá um contorno acadêmico à sua experiência íntima, então tudo que você estudou e se tornou, esperta no assunto, você também passou por todos esses temas na vivência, né. Então obrigada por você estar aqui. Eu quero começar com uma coisa que eu já te vi falando e que me deixou, assim, exasperada, triste, que vem desse meu lugar de também ser mãe de uma criança de 6 anos, autista, nível 2 de suporte. Ela consegue falar, mas ela não consegue conversar. E eu te vi falando que quando você recebeu o diagnóstico do seu filho mais velho, você não teve exatamente a sensação de luto, luto pelo filho sonhado, pela expectativa de um futuro que a gente imagina, né, como em geral, nós mães de crianças atípicas sentimos quando a gente recebe o diagnóstico. E sim, você sentiu um profundo medo, que estava mais ligado ao racismo do que o capacitismo talvez, né, ou pelo menos, a intersecção das 2 coisas, que era medo pela vida do seu filho, né. Ele estava Uhum. correndo assim, eu tive luto por estar diante de uma vida totalmente diferente da que eu iria imaginar, e você estava diante da possibilidade de morte, né. Isso foi muito chocante pra mim, me fala como foi isso? Eu acho que Luiz tem crescido, eu acho que por um tempo, quando eu comecei no ativismo, um pouco do meu ativismo ele começa quando eu tenho ali 12 anos, né. Aqui na minha cidade mesmo, onde eu moro atualmente, que é uma cidade do interior de São Paulo, eu atuava politicamente já dentro da cidade, mobilização, política, né, pensando em mobilização Aham. popular, não era nunca voltado à política institucional, era mais nesse lugar da mobilização popular. E aí eu acho que isso fez com que ao longo da minha trajetória, adolescência e tudo mais, eu desenvolvesse hiperfocos nesses temas. Então eu sempre fui uma Uhum. pessoa muito envolvida com a temática racial, também por criação, então minha família é uma família muito, eh consciente da racial, e uma coisa interessante é que a minha primeira experiência, de raça, ela não passa pelo racismo, ela passa primeiro pela celebração da negritude, que é as tranças. Então esse é meu primeiro contato com a minha identidade enquanto mulher negra, né. Aham. Eu acho que isso, de uma certa forma, fez com que quando eu estava gerindo ali, né, a maternidade, eu começasse a dimensionar de uma certa forma o que que é você criar uma criança negra, assim, né. E no ano que o Luiz ele nasce em 2017,
eu fico grávida em 2016. Em 2016 sai o mapa da violência que dá com esse dado, que é um dado chocante, que é um dado que fala que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. E aí eu acabo nasce no final de semana que saiu o mapa, eu descubro que eu tô grávida de um menino negro. Então, acho que esse foi o lugar que me deixou com medo, né, "Espera lá, eu tô gerando Aham, um negro que tem uma expectativa de vida curta", segundo dados estatísticos. Se a gente for falar de evidência, né, no campo do autismo muito se fala sobre evidência científica, aham, sobre dados, e aí se a gente for falar de dados, corpos de crianças negras, são corpos vulneráveis a e acho que isso me me amedrontou nesse lugar do tipo, talvez, eu não consigo pensar, porque, assim, essa palavra luto, até nas primeiras entrevistas eu falava, né, você sai do luto pra luta e você uhum, não consigo pensar, porque como ele vai crescendo, isso vai ficando cada vez mais palpável, talvez vai ficando real e eu vou tentando me afastar um pouco disso, mas eu não uhum, você se afastar da realidade que é um país que a cada 23 minutos sim. mata um jovem negro. Então acho que esse é um processo que eu passei com o Luiz, já na barriga. Então, obviamente eu estava gerindo uma criança, um menino negro, e obviamente quando vem esse dado estatístico nesse país estruturalmente racista, ali eu nem tô falando de deficiência ainda, ali eu estava Uhum, pensando: "Caramba, como que eu vou pensar estratégias de sobrevivência do meu filho?". Ponto. Luiz nasce, aquele regozijo todo, 1 ano e 9 meses a gente tem um diagnóstico de autismo. E aí, esse luto, esse sentimento, esse medo, acho que é um sentimento de amedrontador mesmo, é um medo de uhum, terror, é um terror, vem sobre a gente tipo: "Ok, somos pais negros de uma criança negra autista não oralizada". E aí, se por um lado a gente tem essa ideia de que a pessoa negra oralizada, ela consegue se defender numa abordagem policial, no meu caso não. Então ali com 4, 5 anos, o meu maior medo era como não era se o Luiz ia falar, se ele ia se desenvolver, isso do ponto de vista de pedagoga nunca me me atingiu. Mas do ponto de vista, o que me preocupou era: "Tá, como que o Luiz vai ser submetido a essas violências que pessoas negras são submetidas no Brasil?". Então acho que esse é no mundo todo, na verdade, mas acho que no Brasil, mais especificamente, é uma coisa muito forte. Então acho que aí eu comecei a treinar ele comandos da polícia. E eu passei ali boa parte dos 4 a 5 anos treinando o Luiz, comandos policiais, Ele sendo um bebê. ele sendo um bebê. Ainda que muito no lúdico, muito na brincadeira, mas eu me preocupava justamente com esse momento que eu tô agora. Então hoje, Ah, nessa época, o Luiz tinha 4 anos, hoje ele tem 8. E aí ele tá grande, meu filho é um menino grande, o pai dele tem quase 2 metros de altura, ele é um menino grande, eu também não sou pequena, então já tem essa questão dele ser tirado, ele ser um menino negro, ser tirado a infância dele, então o tempo todo as pessoas estão colocando ele no lugar de: "Ah, um menino de 10 anos, é um já menino tá que fez". grande, não tem que Que estar já tá aqui. grande, exatamente. E eu tentando ali ao máximo preservar, eu e o pai dele tentando preservar essa infância, então você percebe, assim, na conversa com alguns professores de que as os adjetivos para o Luiz já são mais pesados, "Ah, ele tá com ódio", "Ah, ele Sim, arrombou um armário", sabe. Então, são coisas que já vão que é o permeado do racismo que vai trazendo e que vai preocupando. Então, nesse momento, esse medo volta. Então, assim, sim. durante um tempo ele passou afastado, porque ele era uma criança e todo mundo se mobilizava com uma criança, mas agora esse medo volta, porque ele já tá com 8 anos, 9 anos, e aí, ele é um menino autista alto nível de suporte, ele precisa desenvolver algumas habilidades sociais, caso ele não desenvolva, a gente sabe que a leitura para ele é diferente, e aí a gente começa nessa meio que briga contra o tempo, e vai tentando de alguma maneira entender isso. Então, como que o racismo atinge o Luiz, sobretudo, assim, eu quanto uma mulher negra vendo isso, fico olhando pra ele e vejo, tipo, ele tem uma crise hoje na rua, outro Aham. dia minha mãe estava com ele teve uma crise, e aí a recepcionista ficou com medo do meu filho. Ela não acudiu o meu filho, ela ficou com medo do meu filho, porque ele teve uma crise.
Aham. Então tudo isso você vai, dimensionando, acho que vai ficando cada vez mais próximo Sim, esse vai ficando cada vez mais palpável. palpável, esse terror que é criar crianças negras nesse país. Então acho que esse foi o medo. O autismo pouco me deu trabalho até agora. Eu acho que de Ah, todas as questões então depois a gente tem que conversar só sobre isso, eu acho que de to porque, é o meu que eu penso, Deus. né, até agora, até os 7 anos, 8 anos, o autismo não tinha se apresentado nesse lugar, mas eu também entendo que essa experiência e aí que eu vou puxar uma autora que eu gosto muito assim, a gente tem poucos autores negros com deficiência falando da experiência do que é ser uma Uhum, pessoa negra com deficiência. Pouquíssimas pessoas, tanto no Brasil quanto fora dele, discutindo isso. Academicamente estou dizendo, né, há uma aham, discussão, assim, na academia, mas não é uma coisa mais profunda. E aí a Nasa Bigan, que é uma ativista foi uma ativista lá do Reino Unido, ela fala um pouco que as dimensões de raça moldam quem a gente é, quando se é uma uhum, pessoa com deficiência. E aí eu fico me perguntando, né, até hoje eu ficava me perguntando: "Mas essa experiência é o quê?". Eu, do meu olhar de, né, meio antropológico ali pensando: "Tá, mas é uma experiência de celebração, a gente consegue a partir da positividade, ou é uma experiência de medo, de olha, complicado, uhum, olha, é mais profundo, olha, talvez seja um pouquinho mais pesado, talvez seja um". aham, Então tudo isso vai isso vai se desenhando a partir da criação do Luiz, né. sim, Criar uma criança negra autista tem feito coisas na minha cabeça. E assim, e tem um marcador de gênero muito importante que, ele é um menino negro, sabe. Então acho que esse marcador de gênero e raça nele é muito determinante para o lugar que as pessoas o colocam. E sim, às vezes até próprias pessoas negras, né, às vezes uhum, não são pessoas, brancas, sim, não, são pessoas negras também que o colocam nesse lugar, porque tem um atravessamento. Então, acho que esse é o terror, assim, um pouco do que eu sim, tô vivenciando, assim, até um pouco falar bom disso, porque o último relato que eu tenho disso faz muitos anos, aí sei lá, 3 anos, e sim, agora eu tô revivenciando isso, porque eu tô passando nesse momento por isso, assim, com ele. sim. Deve ser muito, muito difícil, assim, porque o que eu posso falar, né, de ter uma filha que é um nível 2 de suporte, que é, enfim, Polarizado. que já tá começando a, né, ser oralizada, isso já facilita, ela é nível 2, o Luiz é nível 3. Eu não não sou uma mulher negra, minha filha também não, então de um lugar de privilégio, a gente já enfrenta muito preconceito, preconceito no parquinho, preconceito Sim, das festas que não são sim. convidadas, preconceito do chilique na rua que as pessoas querem apontar e dizer que é má criação. Ela é uma, né, ela tem 6 anos Em só, outro lugar, né. e desde que ela é pequena, eu lembro de uma vez eu estava no parquinho, ela tinha 3 anos, um cara começou a gritar dizendo que ela era mal educada, enfim. Imagino então, na sua situação, infinitamente mais difícil e com toda essa carga de crueldade da estrutura racista em que a gente vive. Eu queria dar um passo atrás, mas ainda falando disso, porque você está falando da vivência, né, do seu filho, e você também teve o diagnóstico de TEA na vida adulta, muito por causa do diagnóstico dele, né, que faz a gente começar a ler, entender a gente, a nossa família, as coisas vão ficando mais claras. E aí você também olha para trás, né, e pensa que você foi uma mulher, uma criança negra com deficiência, ainda que oralizada num, imagino que nível 1, né, de suporte no Uhum. seu caso. E aí, mas de qualquer forma você começa a encaixar: "Ah, aquilo ali que aconteceu quando eu tinha tantos anos", ganha uma nova lente, né, para você É. pensar a sua formação? Eu acho que hoje eu não consigo olhar pra minha experiência e pensar assim: "Nossa, será que seria diferente se eu fosse autista?". Eu não sei, se eu soubesse que eu era autista, sabe. Uhum, Eu não sei se é diferente, eu sei que eu aprendi a sobreviver nesse processo. Ter o diagnóstico tardio me fez bem, porque fez eu querer deixar de parar de morrer, essa é a real, né, assim, eu queria até eu ter o diagnóstico, eu tinha um processo bastante hoje eu consigo compreender meus processos, então eu consigo compreender quando eu estou sobrecarregada, eu tenho uma autopercepção muito melhor, é o que eu acho que é pouco discutido no processo de diagnóstico, a gente fala muito do diagnóstico para o acesso de direitos, que é importante, eu acho que é fundamental, mas pouco se discute a celebração
e orgulho da do autista, né, da identidade autista, para se entender, se Uhum. acolher, se celebrar. Isso é uma coisa que a gente tem dito pouco. E aí eu acho que isso foi o que aconteceu comigo, assim. Além da questão da de direitos, que é importante, né, hoje eu me reconheço como uma pessoa com deficiência, eu me acomodo, me acolho com outras pessoas com deficiência. Eu sempre tive amigos com deficiência, então é muito engraçado que eu brinco que eu talvez, de alguma maneira, eu via meus iguais, né, de alguma forma ali eu já, na escola, quando eu tive que escolher qual área da educação eu ia trabalhar, eu fui para a área de deficiência sem ter Sim, nenhum tipo de relação com deficiência, que é muito difícil de acontecer se sim, você não for uma pessoa que tem um primo, um tio, alguém com deficiência. Eu não tinha ninguém, eu fui para essa área porque eu acho que por uma identificação, então, e aí uma coisa que no meu processo foi realmente entender o quanto que eu era uma criança fui uma criança negligenciada, não só por ser autista, mas também por ser altas habilidades. Acho que no processo educacional eu sempre ouvia isso dos professores: "Falta alguma coisa, falta alguma coisa. Tem alguma coisa ali que falta, o que que acontece?". E aí eu sempre nesse processo, tentando entender de alguma forma o que que estava faltando, né, o que que faltava em mim. Acho que era por isso que eu tinha aham. essa sensação, fui uma criança com ideação suicida, então eu estava sempre com essa sensação de que faltava alguma coisa em mim, de alguma maneira. De Eh deslocamento e não pertencimento, né, a Isso, eu sensação de você acho estar que sendo era excluída isso. daquilo, Eu acho você que não cabe. era um pouco de sobrevivência também, de se deslocar um pouco desse, sabe, eu acho que assim, eu acho que se eu olhar pra minha trajetória, eu sobrevivi. Acho que isso foi uma coisa que eu tenho muito marcado, assim, porque tinha uma questão do racismo que eu sabia, porque isso foi importante nesse processo, que a minha família, meu pai, todo mundo me falava. Eu fui criada em Jundiaí, que é uma cidade colonizada por italianos, né, que fa a história do movimento Uhum, negro, indígena, quilombola na cidade foi apagada pela imigração italiana, e até hoje é. Então é uma uhum. cidade, trouxe uma amiga da Inglaterra para passar a fazer um trabalho aqui, que ela olhava para as pessoas e dizia assim: "Cara, eu não, por que que não tem pessoas negras aqui? Só tem pessoas brancas, o que que tá acontecendo aqui?". Então, é nesse contexto que eu, quanto pessoa negra, sou forjada, então aqui eu Uhum. entendi. Mas Isso ainda era assim, dito na sua família, existia uma consciência sim, racial de total. Olha, dizer: quando eu "Isso que está sofro acontecendo". racismo aos 5 anos, quando eu sofro racismo aos 5 anos a primeira vez, meu pai senta comigo. Meu pai era uma pessoa muito consciente, racial mesmo, e ele senta e ele fala: "Bem, acho que é hora da gente ter essa conversa", com 5 anos, e foi muito duro, assim. Eu achei que eu depois, sendo mãe, eu fui descobrir isso, meu pai já não estava mais aqui, mas sendo mãe, eu tive que ter essa conversa com meu filho com 5 anos e com a minha filha. E aí eu quase não tive coragem para ter. Aham, Quase eu chamei o racismo de: "Ah, é uma bobeira, é bobo", porque eu achava aham, que era mais fácil falar isso do que falar. Só que foi muito corajoso, foi essa ação do meu pai, essa consciência que fez com que eu tivesse com os meus filhos. E aí, então sempre tinha, só que ainda faltava mais alguma coisa. E aí o que eu via, que eu acho que era o sentimento de inadequação, era que até meus pais não conseguiam explicar o que que faltava, eles sentiam que sim, tinha um atravessamento a mais, mas eles não conseguiam explicar direito. O que eles faziam tanto é que o que eles faziam era, eles acolhiam. Então, tipo: "A Luciana é assim, e é assim que ela é, e é assim que a gente vai lidar, e é assim que vai ser". Porque eles não sabiam explicar também, não tinha uma explicação para as minhas crises, não tinha uma sim, explicação do porquê que eu era tão sistemática. Então acho que nesse lugar foi um lugar que eu fui muito negligenciada, mas eu só fui ter consciência, acho, de uma autopercepção do meu autismo a partir do meu filho, e com o meu filho eu descobri a percep porque até então eu sou uma mulher negra criada a partir do olhar de um homem negro, retinto. uhum, Então, em tese, para mim, todos nós sofríamos racismo da mesma forma. aham, E aí era sempre nesse lugar, eu lembro muito disso, eu tentando na escola me aquilombar com outros colegas negros, e eles não, meninos negros sobretudo, não se uniam, assim. Então eu acho que de uma medida, quando a gente ia falar da experiência do racismo, a experiência dos meninos era muito violenta e das meninas era também muito violenta, mas a gente não conseguia, eu quanto criança não conseguia conectar. Tem uma coisa que eu acho muito legal nesse processo, que eu acho que vale a pena de mencionar aqui, é que
que nem, você falou do lugar de privilégio, né, seu e da sua filha, entendo que são pessoas brancas e tudo mais, ela é uma criança, mas tem uma questão de gênero muito marcante para mulheres autistas que é muito demarcado. Então a Uhum. gente tem é muito fácil a gente ser, marcada como mal educada, Sim. porque a mulher tem um papel social a cumprir, e a mulher negra também. Então a mulher negra, diferente dela ser dita como mal educada, ela é dita como agressiva, que é o que ao longo da vida o tempo todo é inclusive uma palavra de gatilho pra mim. Me Uhum. chamar de violenta e agressiva faz com que eu me engatilhe, e eu vou tentar o tempo todo provar que eu não sou isso, porque eu sou uma pessoa boa, Sim. sabe. Acho que esse é um lugar. Mas eu também imagino que mulheres brancas, e aconteceu isso de eu ouvir outras mulheres brancas autistas falando desse lugar do comportamento da má educação. Então: "Ai, seu pai não te educou direito, sua família não te educou direito, porque você não fala direito, você quer o tempo todo definir, você quer ser mais direta, você não tem um jeitinho Não tem o feminino". jeitinho de falar com Não, jeitinho. é A Eva assim. até hoje tem muita dificuldade de fila, e ela teve uma fase na escola em que, cara, ela não conseguia se comunicar de forma alguma, ela empurrava, puxava cabelo, ela mordeu colegas e era muito, muito difícil, porque como é que você vai explicar para outro pai que, É, né, que aquilo tá acontecendo, tá, algumas famílias são compreensivas, mas outras, assim, já na escola antiga da Eva, não com ela, mas com uma outra criança atípica, um pai ameaçou ir na delegacia, eles tinham nossa. 3 anos e meio. Então, imagina então isso somado, né, com o racismo, assim, Racismo, vira exatamente. Então vai sempre colocando nesse lugar de violência, assim, que eu acho que o autismo é muito disso. Uma coisa que eu escuto muito nas escolas do meu filho e da Elisa, assim, é muito nesse lugar de olhar para o professor ou para a comunidade escolar e dizer assim: "Ó, isso é da personalidade dele, tipo assim, ó, tem coisas que é autismo, tem crises, mas isso a gente consegue antecipar. Raramente o meu filho bate, raramente o meu filho morde por causa do autismo. sim, Isso é uma coisa que tá feita, assim, eu sei. Quando ele tem essa postura, ou é sempre uma reação a uma ação, então, ou é sempre reação ao ambiente. Então, assim, aconteceu alguma coisa no ambiente que mudou, desorganizou. Ninguém percebeu a desorganização, ele vai para os extremos, porque aí todo mundo para e olha para ele. Então sim, sim. eu sempre vou falando isso, assim, e eu sempre falo isso: "Ó, o autismo ele não é nesse lugar de violência, o autismo não é inerente ao autismo a agressividade e a violência. É inerente ao autismo a crise, mas a crise ela vem de diversas formas, é Sim, um espectro, e por ser um espectro, vão ter autistas que vão desenvolver uma forma de comunicação na crise mais, invasiva, mais autolesiva também, e vão uhum, ter outras pessoas que vão conseguir criar estratégias para diminuir e para desenvolver uma crise ou uma comunicação mas ainda assim é violenta, precisa olhar para esse processo de crise, porque é como se fosse uma escala, né. A uhum, quando a criança bate, agride, é porque de fato aquela criança e aí eu sempre falo isso em relação ao Luiz, quando ele é o último nível de socorro. sim, Dali é só ele começar a fazer coisas que vai se auto prejudicar, ou ele vai bater nele, ou ele vai bater em si, ou ele vai sim, bater no outro, mas a gente antes disso tem alguns sinais que ele vai dando, e toda é, pessoa autista dá, toda, isso sim. é geral, todo autista vai dar sinais, basta a gente sentar e ler. Eu tô pensando aqui agora, acho que não sei se as, né, se as pessoas tomara que mais gente além da nossa comunidade de mães e Aham, enfim, vejam, assim, a conversa, porque acho que tem várias coisas que ficam um pouco misturadas, só para ver se eu e que por que são misturadas, mas assim, né, como a gente está falando, o autismo é um espectro, então cada um vai manifestar numa intensidade diferente, num lugar diferente. Então a minha filha tem um grande amiguinho que também é TEA, que não pode sentir nenhuma textura, que ele desregula e é uma sensação terrível para ele, e a minha uhum, filha gosta de pegar coisas, então eu tenho muita dificuldade de organizar para ela entender que não pode derramar todos os cremes e misturar todas as comidas e não sei o que lá, e eu tô há 6 anos tentando controlar esses comportamentos dela e às vezes ainda extravasa, porque eles têm muita rigidez cognitiva para aprender, né, novos comportamentos. Então, uhum, isso é uma coisa. Quando são o autismo é nas meninas, a gente fala muito de masking, né, que é uma capacidade em geral das mulheres de apesar de dentro do autismo ter uma muitas vezes uma maior dificuldade de leitura social,
de olhar o outro e falar: essa pessoa tá fingindo que tá gostando, na verdade ela tá com um olharzinho que não". Essa leitura fina, né, que te Uhum, faz também modular seu comportamento, uhum. as mulheres tendem a um pouco mais, né. Eu vejo muito a Eva brincando, uma época ela fazia uma terapia onde eram com várias crianças e dá pra ver que as menininhas estavam, sabe, mais juntinhas, apesar de agitadas e tal, e a Eva estava sempre com os meninos, que como ela é muito de procurar, pula e salta e não tem medo e não sei o quê, e nã mas enfim, acho que ela é ela não é a maioria, né, então tem essa coisa também de as meninas serem menos diagnosticadas, porque elas estão disfarçando, tentando disfarçar mais. Então aí só tentando a último encaixe, né. E aí ainda tem o racismo, como base estrutural disso tudo. Então o que eu estou imaginando, e aí agora eu quero te ouvir, é que talvez você crescendo, e isso vai ficando mais nítido para você agora com a experiência do Luiz, é que muitas vezes eu imagino que você não entendia o que estava acontecendo, se era racismo, se era, capacitismo, ao mesmo tempo que as pessoas não sabiam que você estava no espectro autista, então também você não sabia explicar e as pessoas não sabiam entender, né, e tem o fato é isso, de você ser uma mulher no meio É. disso tudo, assim. Então, É, eu imagino que até hoje não está muito bem delineado o que foi o é. quê, né. Eu costumo dizer que é uma encruzilhada, em que você toma uma rasteira e você não sabe de onde é. Acho que essa é a melhor definição do que é uma múltipla discriminação, uma discriminação interseccional, como a gente gosta de dizer, dentro da academia. Eh, eu tem várias questões que eu acho que que o autismo, questiona, sendo bem redundante, Uhum, a ideia de normalidade, de percepção de sociedade, dessa sociedade que é coletiva, essa normalidade uhum, coletiva. E eu acho que o uhum, autismo ele questiona isso em muitos lugares. Então, primeiro que ele questiona essas questões de gênero, ponto. uhum, Então as meninas autistas vão desenvolver comportamentos que não necessariamente são comportamentos associados, geralmente que são comportamentos associados por questões do machismo, do patriarcado, uhum, uma série de coisa a mulheres. Os meninos também podem desenvolver, então a gente vai ter autistas hiperfocado em bonecas, que são brinquedos ditos dentro da sociedade de uma forma geral, de menina. uhum, Aí até estava brincando hoje, porque eu levei minha filha de manhã para o balé e eu fiquei pensando nisso, assim, é o balé, tem 6 meninas lá, e eu falei: "Caramba", e é um exercício legal, porque roda, ponta do pé, então são coisas que autista sim, gosta de fazer, todo autista. E aí eu fiquei pensando: "E se um menino se hiperfoca em balé?". Tipo, como que esse pai e essa mãe entra nesse espaço, ou essa criança entra nesse espaço, que tá cheio de garotas e que tem um determinador de gênero muito forte. Então eu acho que o autismo ele traz esses questionamentos para a sociedade, por isso que ele é tão acusado, por isso que ele é uhum, tão reprimido, por isso que a ideia é que você se torne cada vez menos autista, né. Quando a gente vai pensar em tratamento, em acompanhamento de pessoas autistas, é tornar cada vez mais normal, cada vez mais padrão e menos autista, que a gente diga que é o comportamento das habilidades uhum, sociais, o comportamento social mais aceitável. Então acho que esse é um ponto que o autismo questiona. Uma outra coisa que eu acho que traz é, o mascaramento, ele não é uma característica, mas ele é, eu acho que uma forma de defesa, uhum, que as meninas autistas desenvolveram e que os autistas de certa forma têm, porque a gente não entende, porque de fato não faz sentido as regras sociais. Então, não faz sentido, não faz sentido sim. você não é uma coisa muito lógica você, quando quer falar uma coisa diretamente, você não poder ser sincero, você ter que falar Sim, outra coisa pra dizer outra coisa. Isso sim. logicamente não faz muito Sim. sentido. E aí as pessoas Você não também gosta dessa pessoa, mas não pode dizer, não tem que pode fingir que dizer. gosta. É. É. E também eu sempre brinco com isso, né, e aí as pessoas começam a compartilhar textos de hipocrisia, que elas gostam das pessoas serem de verdade, que elas aceitam as pessoas serem o que são, e aí quando você vai ser o que você é, a pessoa fala: "Não aceito, não gosto, por favor seja falso". Então, é sempre nesse lugar que eu fico tipo: "Caramba, não faz sentido". Então, esse é o ponto, né, tipo, o autismo questiona isso, né, os autistas e aí, obviamente, como a gente não entende, e aí é como se você estivesse nadando contra o oceano, você fala: "É melhor que eu entenda quem está se saindo melhor nesse oceano, para eu poder imitar". Então Copiar.
é uma defesa, e que é uma defesa que tem um custo, porque você passa muito tempo analisando e performando características que não são suas. E Uhum. aí, isso dói, porque você se sente uma farsa, você se sente tem a questão do impostor, você se sente mal e você cansa. Fisicamente você cansa de tentar performar, regras sociais que você não entende. Então acho que esse é um ponto. E a questão do racismo, que eu acho que que eu estava lendo hoje de manhã, um relato de um menino autista, lá nos Estados Unidos, ele impediu, um colega de como eu estava brincando com meu colega de manhã, de ter um evento canônico armado. Ele ia simplesmente atirar em todos os colegas na escola, e o menino autista desarmou esse menino. E a gente não vê essa notícia sendo Sim. divulgada. Por quê? Porque ele foi punido pela escola e expulso da escola. Mas quando você vai ver a cor desse menino, é um menino autista negro. Por que que ele Porque a foi expulso da escola escola? diz porque a escola diz que ela não vai responsabilizar o menino que tentou promover o atentado, porque de fato não teve nada, mas aí ele expulsa o menino para não gerar esse confronto. Então, faz sentido isso. É uma notícia até que tá numa página como se fosse uma notícia bizarra, porque de fato é uma notícia, aconteceu. Sim, Mas não faz sentido. E aí eu sempre sim. falo: "Por que que esse menino foi expulso, ele não foi dito como herói?". Se ele fosse um menino branco, classe média alta, com certeza ele ia ser tido como herói, mas ele era um menino negro, ele era um menino que estava numa escola dentro de um contexto, lá nos Estados Unidos, no contexto que tem agora. Então, num contexto de um estado armamentista, em que a gente está com as então pensa, tudo isso atravessa a experiência do autismo nas pessoas negras. Então, quando eu olho para o meu filho, eu olho para mim, eu falo: "Cara, eu não tenho são 2 certezas que eu tenho. Primeiro, se a gente fosse pessoas brancas autistas, a nossa experiência seria diferente, não melhor, nem pior, ela seria Uhum. diferente, Sim, mas se a gente fosse pessoas sem ser pessoas se a gente fosse pessoas negras, pessoas sem ser pessoas autistas, e brancas, a nossa experiência seria muito melhor. sim. A experiência social, ela seria, mais tranquila, eu imagino. Uhum. Por que que eu coloco sempre isso em comparação para analisar e fazer essa análise de interseccionalidade? Porque eu acho que é tudo uma questão de contexto também, sabe. Então, assim, todos os desdobramentos que se dá a partir do capacitismo, do racismo, nas pessoas com deficiência, no autismo, eu olho para esse contexto do capacitismo, entendo que ele acontece, mas eu também acho que existe um questionamento da norma social do que se entende como típico, socialmente Uhum. Sim, aceito, sim, socialmente típico. O autista faz isso. O autista por si só, seja o autista branco, negro, o autismo questiona essas normas, sim. por meio de comportamentos. E aí eu acho que aí é onde que gera esse impedimento, essa barreira na sociedade, de olhar para a pessoa autista, ao invés de acolhê-la, tentá-la normalizar, que é o que acontece o tempo todo. Porque o tempo todo as pessoas quando você tem uma crise na rua, as pessoas estão tentando controlar seu comportamento, as pessoas estão tentando te dar dicas de como diminuir características autistas, como não rodar, como não enfileirar, como não parecer estranho, né, você não pode parecer estranho na frente de todo mundo. Ai, me gera, entendeu? Que é uma questão que o debate da deficiência precisa abranger, que é uma questão que o debate, o senso comum precisa entender também de uma certa forma, Aham. que a sociedade precisa olhar. Primeiro, tira esse olhar clínico do que precisa ser corrigido e começa com um olhar do que, olha, de fato, vamos começar a entender o que está errado nessa sociedade e faz com que a gente questione e reprima, ao invés de acolher e entender: "Olha, será que a Sim. gente não precisa mudar algumas dinâmicas de como a gente se entende socialmente, né?" Como na escola, né, então é isso que você está falando, o professor está o tempo todo apontando no que falta. Então, ó, você É, vou inventar um caso, assim, né. Ah, você não consegue ficar parado na cadeira, você não consegue entender essa da parte aqui, sei lá qual matéria, nã-nã-nã. Mas poxa, mas você tem hiperfoco em ciências, mas é. você, tem outras várias tão características diferentes, né, que algumas não se encaixam dentro do padrão que se conformou como típico, que é uma estrutura onde na verdade só cabe uma minoria,
Uhum, E tudo que uhum. foge disso seria uma deficiência e não uma outra extraordinariedade, positiva, né. É. Então também tem esse entendimento do que é o que você exatamente o que você falou, porque a gente está sempre falando do lugar de falta e não mostrando o que tem de legal, de, como você, né, você que tem altas habilidades, de especial, de criativo, de memória, de hiperfoco, e que o que não se encaixa, o que não está se encaixando é dentro de uma estrutura que não deveria ser a única, né. Acho que esse debate é super legal. E aí tem uma coisa que eu queria te falar, que eu acho que entra uma última camada, que eu te falei que eu queria falar também, da coisa das mudanças climáticas. Porque, enfim, a gente fala de mudanças climáticas, emergências climáticas, a gente fala de racismo ambiental, porque no final das contas quem está sofrendo mais com as mudanças climáticas, né, é a população negra, são as populações, marginalizadas nas periferias, na periferia inclusive né, do global, não só, no contexto local das cidades. E a gente sabe que, né, dentro do autismo, toda a questão do transtorno de processamento sensorial, dessas crises de mudança Uhum. ambiental, aí você tem agora tudo isso junto, né. Você tem o capacitismo, você tem o racismo, você tem a misoginia, e agora você tem uma coisa que está totalmente fora do controle, pelo menos do controle imediato, que são as mudanças climáticas. Isso é um assunto que está passando um pouco, assim, no seu horizonte de estudos e debates? Sim, acho que o primeiro ponto é que nem muito se associa esse boom, né, de pessoas autistas sendo diagnosticadas como um fator, uma consequência das mudanças climáticas. E aí aqui eu já quero, tipo, derrubar esse mito, que não faz sentido, o que a gente tem é uma adequação dos critérios do DSM. Sim, Então, por sim. isso que hoje eu se fosse há, sei lá, 10 anos atrás, talvez eu fosse diagnosticada como fenótipo ampliado do autismo, Aham. síndrome de Asperger, não autista. E aí eu acho que esse é uma discussão, vai para a parte de bioética e tudo mais. Sim. Mas o que a gente tem, que eu acho que é muito importante de pensar, é que o mundo tem voltado a às suas discussões sobre mudanças climáticas, primeiro muito nesse lugar individualista, o que cada um individualmente pode fazer, pouco no lugar coletivo, então a gente vê Aham. as potências se responsabilizando, por algumas questões climáticas que eles mesmos provocaram, mas a gente vê pouco essa discussão amplificada e trazendo para o debate, não só para o debate do autismo, mas de pessoas com deficiência. E eu acho que uma coisa importante nesse processo, que aqui eu vou colocar meio que tudo no mesmo bolo, é Aham. nessas ideias, nessas soluções pensadas, pelas pessoas para mudanças climáticas, a gente não vê soluções para pessoas com deficiência, ponto. E aí nesse processo eu acho que tem um pouco do autismo, que é de entender que, por exemplo, processamento sensorial de uma pessoa autista é uma coisa que impede a gente de viver, essa é real, Sim. impede a gente de conviver em sociedade, que é uma questão que você fica com o corpo de fato muito mole, você não consegue fazer as coisas, você tem um corpo mais sensível, e aí você vai de mudanças climáticas extremas que faz com que você se sinta cada vez mais, mal e você não consiga produzir, que você, por exemplo, é muito possível, porque o autismo é um espectro, é muito possível que autistas nível 1 e nível 2 de suporte passem a ser nível 3 em eventuais situações, de emergência climática, Uhum. entendeu? Porque precisam Sim. de mais suporte, porque o nível de Você se suporte desorganiza totalmente e você você se precisa de vê cada vez mais é ajuda para ser bom. autônomo. Exatamente, acho que é bom também frisar que a questão do nível 1, 2 e 3 não tem nada a ver com leve, moderado e severo, não é um martelo batido, mas eu acho que é no lugar de quanto de suporte essas pessoas precisam. Então hoje eu tô nível 1, mas quando eu for exposta a situações ambientais, né, do ambiente, que me deixam em situações mais críticas, de fato eu preciso de mais suporte, talvez eu seja Sim, considerada nível 2. Por isso que é um espectro, por isso que a gente anda no espectro. Por isso que é se falado que o autismo é um espectro, porque nunca ninguém entendeu, né. Por exemplo, uma pessoa com paralisia cerebral grau 4, ela vai ter paralisia cerebral grau 4 a vida toda. Então ela, é diagnosticada, a sim. partir do diagnóstico aquilo vai.
No autismo, a gente tem esse fator do cérebro que ele consegue processar quando você está sujeito a ambientes que te apoiem, te deem suporte, ambientes que te acolham. Então tem todas essas questões envolvendo. E aí eu acho que tem muito essa questão do ambiente, a questão ambiental, que faz com que essas pessoas sejam então é muito provável que se a gente não continue pensando, em soluções, inclusive em práticas, em soluções para o meio ambiente, a gente veja nos próximos anos, 20 anos, 10 anos, nem tudo isso, pessoas nível 1 de suporte, que em tese são consideradas em muito, entre aspas, "funcionais", irem para nível 2 e nível 3, Sim, porque estão submetidas a um ambiente que agride, a um ambiente que é muito mais propício a elas precisarem de mais suporte. sim, O mundo não dá conta, porque aí como é que a gente faz? Quais são os recursos que a gente está pensando para acolher essas pessoas em momentos de crise, para acolher essas pessoas em momentos de emergência climática? Então acho que sim. esse é um debate que a gente precisa ter, que não só abarca as pessoas autistas, mas as pessoas com deficiência de forma geral, né. A gente vê também um agravamento, e aí eu acho que é muito importante trazer isso, das comunidades ribeirinhas quando são submetidas a despejo, de forma errada de químicas, de produtos químicos Uhum. em rios, a gente vê essa comunidade, eh Cri produzindo crianças com deficiência. Então, assim, Aham. o Estado se torna responsável pela produção de deficiência. E junto com essa deficiência pode vir tudo, pode vir autismo, microcefalia, múltiplas deficiências. E a questão, e aqui quero deixar muito claro isso, a questão não é: "Ai, nossa, a pessoa nasceu com deficiência é o fim do mundo", até porque eu sou uma pessoa que acredita na deficiência dentro do modelo social. Mas a questão é quando a gente tem um Estado extremamente irresponsável, que produz deficiência, que não produz políticas públicas para garantir acessibilidade para essas pessoas, ou em situação de emergência climática, garantir minimamente um plano de resgate, um plano de suporte, uma solução para essas pessoas em situações assim, a gente precisa acusar esse Estado para parar de produzir deficiência, porque vai Sim, chegar uma hora que não vai dar, que vai sobrecarregar, e a solução que eles dão geralmente quando tem uma superpopulação de pessoas com deficiência é colocar em manicômios e matar. Então sim, acho que essa é uma uma base, assim, né, uma coisa bem simples do que é essa dimensão da discussão do meio ambiente com a questão da deficiência e associando ao autismo, assim. Isso é bem sim, inicial, isso não tem poucas discussões rolando sim. e tenho acompanhado um pouco disso. Mas que vai ser cada vez mais urgente, né, é que nem a gente fala das desigualdades, né, tudo começa com a loteria de, quem são seus pais e qual é seu país, dependendo do CEP onde você nasce, você vai sua vida vai ser completamente diferente. E acho que no caso um diagnóstico, diagnóstico não é destino, né. Então Então você pode chegar mas aí depende de onde você está inserido e qual é a sua, quais são as suas questões, né, então é isso, talvez vão ter pessoas no espectro cujo processamento sensorial não sei se a gente fala desregulado, mas, não eh está regulado, que não está consegue um pouco, enfrentar, né, mudanças climáticas sem tanto se ou que desorganizar, sem ter uma crise, e talvez outras vão ser muito mais sensíveis, então ou que talvez tenham até esse suporte, então tudo bem, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que, né, entender que tá tudo bem você ter uma crise sendo uma pessoa autista, eu acho que sim, a crise sim, faz parte. Da mesma forma que, por exemplo, o meu hiperfoco em organização, ele faz parte do autismo, a crise, ela também faz parte disso. claro, claro. Mas a questão que me preocupa e que se a gente não discutir isso dentro desse campo das mudanças climáticas me preocupa muito a gente não ter soluções para as pessoas autistas e para que tipo de ambiente a gente está Sim, submetendo sim, essas pessoas. Então, por exemplo, exato. o que eu tinha crises quando eu pegava trem da minha cidade para São Paulo, e eu tinha muitas crises, no meio do trem, não conseguia, eu era submetida a uma situação degradante, que era trens superlotados, que é uma situação de classe degradante que todo mundo passa. Assim, sem trauma, não sei se todo Não, mundo sim, passa sem trauma por isso, mas passa. E é uma coisa que se torna uma coisa comum. Mas no meu caso, aquilo gerava impactos físicos
para minha vida, para minha vivência. Então eu passo a ter questões de ideação suicida muito mais frequente, questões psicológicas muito mais frequentes, que está passando pelo meu sensorial, de estar num lugar, numa situação degradante. Como que o governo pode atrapalhar, pode melhorar nesse processo? Sim, Melhorando o processo de mobilidade pública e, por exemplo, não temos dinheiro para reestruturar a mobilidade pública. Vamos pensar nisso, né. E aí sim, ele pensa e fala: "Então vamos criar ambientes de, salas de descompressão nos transportes". sim, Aí, é se pensado isso? É se pensado isso. Para o trem? Para situações de classe? Não, para aviões, que são espaço em que as pessoas com deficiência, as pessoas da minha classe, da minha cor, do meu gênero, não frequentam. Então, ó, certo. a gente começa a entender da onde se dá a dimensão do, porque aí é isso, aí é ótimo para mudanças climáticas, para questões, quem tem acesso ao aeroporto e a avião, está muito bem servido, Sim, sim, mas quem não tem acesso, que são a maior sim. parte das pessoas no Brasil, né. É, a questão do suporte, como você falou, né, do suporte. Então, você pode precisar de todo o suporte do mundo e ter acesso a esse suporte. Sim. Agora, outra questão é você não ter acesso a esse suporte, você ser uma Você nem precisa de criança. todos, você precisa de um e não tem, É, né. e você ser uma criança que precisa de, é isso, de um suporte mínimo e não vai ter, até os casos que vai ter precisar de muito suporte, mas tá numa escola em Bangu, onde faz um calor do caralho, numa Uhum. escola sem ar-condicionado, né, com a polícia na rua, como você Indo pra falou, aí a gen cima, vamos indo dizer. pra cima. É. E aí eu queria falar, você fala uma coisa que é muito forte e muito certa, que é isso de que o Brasil produz deficiências a partir da desigualdade e do racismo, né. E você falou um pouco agora, você citou muito por alto, assim, a questão da epidemia do Zika vírus. Só que você consegue explicar como o que que você entende por produção de deficiência através da Nossa, desigualdade? é explicar curtamente, mas eu acho que Curtamente. essa em 1500, brincadeira. Mas eu acho que é uma coisa, mas é uma brincadeira com Sim, sim, fundo de sim. verdade, acho que é uma ideia, porque uma coisa que a gente, dentro da minha organização e dos estudos que a gente tem feito, a gente tem descoberto é da relação do Brasil com a deficiência, que a a gente tem um olhar, né, de pra que o Brasil é um país muito assistencialista, que ele cuida demais. Eu ouvi isso uma vez, assim, numa denúncia que a gente estava fazendo, e uma pessoa de fora do país olhou para mim e falou assim: "Mas o Brasil, ele cuida muito das pessoas com deficiência, ele cuida". Aí eu, uma mulher negra da periferia, fico me perguntando, né, quem ele cuida? E não vi esse cuidado. Mas é isso nesse lugar, porque, acho que o Brasil ele produz deficiência na lógica colonial. Que é, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e ele é um dos top 5 países com maior população de pessoas com deficiência. E aí, a gente só está atrás da Índia. Só que a Índia é um país enorme, muito maior que o Brasil, Sim, com maior população que o Brasil. E aí o Brasil é por conta da produção da violência, do racismo estrutural, institucional, ele não só quando mata vai para a cadeia, quando vai para a cadeia produz deficiência, ou quando não vai para a cadeia não mata, produz deficiência. Então, a abordagem policial, que é uma abordagem de fundo colonialista, produz deficiência. E aí, por que que eu falo que o Brasil produz deficiência no campo institucional também? Porque a gente tem essa ideia da epidemia de Zika vírus, que essas aham. mães que denunciaram ao mundo lá em 2000, acho que 16, não, antes, até 2012, né, elas denunciam ao mundo que, olha, a partir da ausência de saneamento básico, a partir de uma série de violações de direitos humanos básicos que a gente estava aqui, a gente gerou crianças com deficiência, essa é a responsabilidade do governo brasileiro. Eu acho que essa é um divisor de águas. A história das mães de Zika e chikungunya contada é um divisor de águas, inclusive para pensar raça e deficiência no Sim, Brasil. porque Para mim, afetou desproporcionalmente, exato. gestantes negras no norte e nordeste. E aí muito louco, a maior população de pessoas com deficiência no Brasil, no último PNAD de 2022, sai que é no último censo de 2022, sai que é da onde? Do norte e do nordeste, especificamente Piauí e Amapá. Então a gente tem espaços, a gente tem lugares que
são propensos à deficiência e são lugares de bastante revolta e mobilização e resistência do povo preto. Então, quer dizer, se lá teve muita revolta, muita mobilização, muita resistência da população preta, é porque a opressão do colonialismo foi mais forte nesses lugares. E o que isso tem a ver com deficiência? Tem a ver que com a deficiência, aí aqui eu vou puxar, que eu gosto de puxar livros, mas aqui eu vou puxar Clóvis Moura, que tem um livro maravilhoso que ele fala O Negro Brasileiro, de um bom escravo a um mau trabalhador, que fala desse estereótipo de que até acabar a colonização, nós éramos ótimos trabalhadores. Por quê? Porque a colonização, ela nos media e a venda e comércio de corpos negros, de pessoas escravizadas, se vinha por causa disso. O tamanho da sua mão, se você tinha mão, se você tinha braço, se você tinha perna, você tinha valor monetário no mercado. Você era tinha mais valor no mercado. E aí, quando você era adquirido, você e explorado, você sofria violência física, tinha deficiência, você podia se tornar uma pessoa com deficiência, mas você não parava de trabalhar, não era parado de explorar. Então essa ideia de que e aí, tem até alguns relatos que a gente conseguiu pesquisar em revistas antigas, né, jornais antigos, de pessoas lá, pretos que fugiram, e aí falando inclusive, descrevendo pessoas com deficiência. E aí, porque essas pessoas queriam essas pessoas mesmo com deficiência de volta para explorar mais, para acabar, para matar, para morrer, enfim, uma série de coisas. Aham. E aí, por que que eu falo muito disso? Porque a nossa abolição ela acaba em 88. 15 anos depois a gente cria o manicômio de Barbacena. São só 15 anos. Né. Então, é claro que num período histórico 15 anos não é nada, 15 anos é o dia seguinte, é como que o governo se organiza para mobilizar e para resolver o problema que ele criou, que é esse manicômio que mata milhares de mulheres, LGBTs e pessoas negras com deficiência, na sua maioria. Então quando a gente traz um pouco dessa reflexão sobre como que o Brasil produz deficiência, o Brasil produz deficiência. Ele produz deficiência por meio da ausência de política, ele produz deficiência por meio da criação de políticas de dominação, que a gente vai falar um pouco de prisões, vai falar de encarceramento da população negra. Ele produz deficiência da violação de direitos das pessoas com deficiência dentro do cárcere, ele produz deficiência quando ele produz e agrava as deficiências, quando ele não produz diagnóstico para pessoas com deficiência, no SUS. É uma série de violações, aí tem a questão do meio ambiente, você Sim, submeter pessoas a saneamento básico precário, vai fazer com que aquelas pessoas gerem, né, a epidemia de zika, vírus de chikungunya, isso. E aí uma coisa que eu acho interessante é que isso foi denunciado e pesquisado pelo mundo todo, porque houve um medo de que o mosquito que estava, eh 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 eh, atingindo esses lugares, saísse do Brasil e atingisse outros países. E aí uma denúncia que eu trago até das próprias mães, que a gente fez esse contato com essas redes de mães, é de que muitas universidades de fora do Brasil vêm, pesquisam, tiram tudo, olham para elas e falam: "A gente vai trazer a solução para esse problema e vamos embora", criam soluções nos seus países e não aqui. Então, e deixam elas à mercê disso. Isso com muita autorização do sim, Brasil. sim, O sim, Brasil sim, ele abre as portas para o mundo para que seja feito de pesquisa a essas mulheres. Então, dizer que o Brasil produz deficiência está muito nesse lugar de olhar para a história e pensar como que o Brasil tem desenvolvido práticas coloniais de produção de deficiência e a ideia colonial do que é funcional ou não. Por que que sim, eu cito Clóvis Moura? Porque Clóvis Moura, quando fala que a gente é um mau trabalhador, ele fala dos espectros que a gente não consegue arrumar emprego pós-abolição. E as pessoas com deficiência também não. Então hoje, você ser uma pessoa com deficiência de alto nível de suporte, faz com que você não esteja formalmente no mercado de trabalho. sim, sim, Mas se você era uma pessoa negra com deficiência de alto nível de suporte, você era buscado para trabalhar. Então essa ideia do que é funcional e do que não é funcional, ela é uma herança colonial, assim como o Brasil também usou a produção de deficiência para
perpetuar violências, da colônia, e aí vai passando por uma sim, série de coisas. Só um último exemplo que eu acho que é interessante de trazer, é que eu tenho um amigo do Chile, em que ele está falando sobre as pessoas cegas, dos movimentos anti-ditadura no Chile, né, que na ditadura do Chile começa a se entender que produzir cegueira, produzir deficiência, dar visão nas pessoas, gera medo. Então quer dizer, olha que loucura, ah, né, você simplesmente tortura e sim, deixa visível a tortura. Ou seja, num processo de ditadura, você faz com que as pessoas tenham medo de confrontar esse sistema. E aí associando ao Brasil, o que que a polícia hoje faz? sim, Polícia sim, hoje torna visível, então é um tiro, uma bala perdida que produz deficiência, é a violência da abordagem policial que faz com que as pessoas tenham medo. O caso do Genivaldo é um caso desse, né. Acho que o caso do Genivaldo traz pra gente mais, ele tomou uma dimensão muito grande, mas ele traz pra gente justamente num governo de direita, ele traz pra gente exatamente essa ideia. Olha, o Genivaldo é um exemplo. Olha, se você é uma pessoa negra, com deficiência, neurodivergente, e você não segue o que a gente está pedindo, a norma, nós não queremos saber quem você é. Nós vamos te matar ou menos te torturar para deixar ele de exemplo. Então, acho que essa é a ideia desse Brasil que ainda continua perpetuando políticas de violência e que produz deficiência e constrói deficiência. Isso atinge, sobretudo, a população negra com deficiência. É muito. E aí, enfim, várias discussões, mas aí é uma sim, coisa sim, sim, não, que vai é que além, é falar de é orgulho, muito deficiência, enfim, uma série de coisas. não, isso que você tá falando, vou só repetir né, sintetizar Sim, um pouco para ver se eu entendi o que você está falando, que é muito, muito brutal e importante, que é isso, o Brasil está produzindo deficiência, então, quando, não oferece saneamento básico, quando não oferece infraestrutura nas cidades, quando não oferece serviço de saúde para um pré-natal, depois quando não dá acesso a um diagnóstico ou não dá acesso a um tratamento, depois, quando nas escolas ou em qualquer situação de serviço público, é isso, numa escola quente pra caralho, uma criança vai, como você falou, que às vezes é um autista de suporte nível 1, de repente passa para um suporte nível 2, porque vai ter mais crises, vai ser expulso do sistema educacional, porque não vai, né, caber ali, uhum, vai pra rua, sofre violência policial, vai ser torturado e no final vai ser preso, onde também vai ter mais produção de, deficiência. Eu estava olhando um pouco, porque hoje você tem, o Vidas Negras com Deficiência, Importam, e você faz, né, tanto conscientização pública, você faz eventos, né, tem essa uhum, presença midiática, você, faz advocacy, né, participa de audiências, uhum. pressiona por políticas públicas, mas você também faz essa produção de dados, né, de estar aí organizando, fazer pesquisas para combater esse apagamento estatístico, né, da população negra com deficiência. Eu fiquei muito chocada com esse dado, mais porque estava fora do meu radar, por ignorância minha mesmo, disso da população negra, ser 40%, eu acho, dos internos em hospitais psiquiátricos, né. Sim, Segundo aqui e aí você isso, então no final de tudo você pega toda essa produção de deficiência que o Estado ajuda a promover e coloca dentro das prisões ou me na conta. institucionalização, né, em hospitais psiquiátricos, onde você vai agravar então o próprio Estado começa a criar um sistema em que depois eles vão solucionar com genocídio e eugenia, né. Então é Exatamente. Essa ideia dessa política de morte, que é uma política de Estado, e aí eu acho que isso é muito importante de dizer. Então faz pouquíssimo tempo que as pessoas com deficiências foram vistas como gente. Acho que isso é muito fundamental, essa política de genocídio de Estado, ela perpassa pelas pessoas com deficiência. A história do movimento negro, a história do movimento negro, a história da população negra no Brasil, ela precisa estar contada junto com a história das pessoas negras com deficiência. É não contar, é importante lembrar das mortes que a colonização e que a escravização proporcionou, né. É aham, importante falar do que produziu, mas também é importante falar de quem ficou vivo e sem a perna, quem ficou vivo e sofrendo consequências disso, porque
Isso também há um projeto político em curso desde 1500, por isso que eu começo dizendo que isso tudo começou em 1500, há um projeto público, político de morte para essas pessoas. Então Aham, acho que e de eugenia, e cada vez mais você vê, né, escolas segregadas, as pessoas com deficiência têm uma escola afastada, você tenta afastar essa população, porque nós éramos mais de 40% da população com deficiência nas escolas segregadas. E aí quando vem a política de inclusão, que a gente vai para as escolas públicas, nós estamos nas escolas públicas, mas nós somos evadidos, nós não estamos no ensino superior, quer dizer, há um processo, esse dado mesmo também está no nosso relatório, há um processo de evasão e de não continuidade da jornada de aprendizagem das pessoas aham, negras com deficiência. sim. Então eu acho que é isso, acho que mais importante de dizer é que o Brasil existe uma política de Estado de produção de deficiência, é uma política que não se acaba, uma política que é contínua, uma política que está desde 1500 em curso e que é uma política de morte. Porque se Uhum, fosse só a produção da deficiência, a gente lutaria apenas por acessibilidade, mas sim. é uma política de morte, a ideia é extermínio e eugenia dessas populações. Não uma política só: "Vamos produzir deficiência", porque, eu até brinco que eu acho que é o caminho errado é a deficiência, né. O caminho se tudo der certo dentro dessa política de estado de morte, as pessoas negras morrem. O que dá errado é o que produz deficiência, um erro no meio do caminho é o que produz deficiência. É por isso que a gente fala muito sobre as pessoas negras com deficiência no centro desse debate da discussão da garantia de direitos. A gente acabou fechando sem querer aqui um ciclo da conversa muito triste e É. desesperançoso, porque a gente começou a falar, né, do seu medo, quando você teve o diagnóstico do Luiz, de ser mãe de uma criança hoje com 8 anos, negra, autista não verbal, e você citou agora o caso, do Genivaldo, que acho que, enfim, ficou muito marcado, acho que as pessoas todas lembram, mas, né, foi um homem negro, diagnosticado com esquizofrenia, que foi torturado e assassinado pela Polícia Rodoviária Federal, né, em Sergipe, eh, logo depois do caso George Floyd nos Estados Unidos, e é isso, ele foi morto eles fizeram uma câmara de gás improvisada, ali no carro, foi, enfim, terrível. E aí, o que a gente está conversando aqui hoje, e o que a gente quer muito que aconteça, você o seu trabalho tão importante, né, de advocacy, de produção de dados e tal, é que, se interrompa esse ciclo, né, Uhum. entre os filhos que a gente está criando e o que aconteceu com o Genivaldo. Mas eu queria, pra gente um pouco jogar para frente, talvez um futuro, o que que a gente quer, o horizonte que a gente quer abrir, né. Acho que a Uhum. pergunta final seria assim, o que que você como mãe queria que toda pessoa, professor, médico, colegas de turma, entendessem sobre corpos neurodivergentes e negros, para a gente olhar para o futuro e o que que a gente quer que nossos filhos encontrem, né. É, é muito eu sempre brinco nas minhas palestras que eu sou mensageira do apocalipse, né, mensageira do caos. Porque, infelizmente, é uma coisa que eu digo, é que eu gostaria muito que as pessoas, se conscientizassem para que eu deixe de ter o meu trabalho. Então, o meu trabalho, ele é fazer com que meu trabalho seja desnecessário. Acho que essa é uma boa percepção de horizonte, talvez de mobilização da população. Como eu falo, eu acredito muito na mobilização popular, eu acredito muito na conscientização, eu acredito muito na formação, isso é porque eu sou professora, então eu acredito muito nessa questão de como a educação, a consciência, a conscientização sobre determinados assuntos e temas que até então não estão tão evidentes na nossa vivência, trazem para gente. Eu acho que o meu horizonte é esse, é olhar para esse espaço, para essa discussão, não só com um olhar de desesperança e de dor, porque é desesperador mesmo, mas com o olhar do como que a gente pode se mover, como que a gente tá desconfortável e é bom que esteja desconfortável, porque é no desconforto que a gente sai. Se tudo fica muito confortável, muito definido, e aí uma das coisas que a gente mais sabe nesse processo é, a gente tem muitas perguntas e poucas respostas. Acho que essa é a principal foco do VNDI, meu, quanto mãe, eh, poderia ser muito fácil para mim olhar e falar assim: "Eu tenho um menino negro autista",
e é isso, o Brasil estatisticamente mata, ou talvez eu vou aproveitar o que eu tenho com meu filho, ou não vou fazer essa discussão. Mas não, foi nesse desconforto, nessa que me mobilizou a buscar e falar assim: "Quantas pessoas negras com deficiência eu conheço?". Unir com outras pessoas negras e criar o VNDI, e hoje ter essa visibilidade não só no campo nacional, e aí o internacional, e conseguir conhecer outras pessoas de outros países que também estão na mesma luta. Eu acho que essa mobilização coletiva e popular faz com que a gente consiga se pensar um futuro mais positivo, sabe, talvez criar um futuro melhor, talvez um futuro que eu não veja, mas que meu filho veja, que minha filha veja, que os filhos deles vejam. Então acho que esse é o lugar que eu queria que as pessoas se conscientizassem. E divulgar, né, o debate sobre raça e deficiência, colocar o nosso papel é esse, né. E, de uma certa forma, a discussão sobre raça e deficiência no Brasil, ela vai muito nesse lugar do lugar de fala, o lugar de escuta, e esses lugares, e as pessoas com medo de dizer: "Será que eu estou nesse espaço e eu posso falar sobre as pessoas negras? Será que eu estou nesse espaço e eu posso falar sobre as pessoas com deficiência? Será que eu sou mãe de uma criança com deficiência, faz sentido eu falar pelo meu filho, não faz?". Eu acho que atualmente, nesse contexto político que a Aham. gente vivencia agora, faz sentido que todo mundo que é contra a injustiça levante a sua voz. Eu acho que isso é o que eu gostaria de ver, porque e nem sempre eu vou estar aqui quando meu filho foi abordado pela polícia, se tiver qualquer pessoa vendo e ela já tiver contato com essa discussão, ela vai poder intervir. Seja uma pessoa branca, seja uma pessoa negra, seja uma pessoa. Essa pessoa vai Sim. conseguir intervir e conseguir, perturbar essa estrutura, que é o que a gente diz. Então, talvez, esse é o meu horizonte, é que as pessoas se conscientizem, que as pessoas busquem informação, informação, correta, de preferência, e que as pessoas que se identificam como pessoas, que olham para si, que veem um pouco de humanidade nesse processo, nesse mundo e nesse contexto, né, tão dos absurdos, né, Uhum. da gente se distanciando cada vez mais do humano, né, do que é sensível, que as pessoas possam olhar e falar assim: "Cara, isso é injusto, então eu vou levantar Aham. a minha voz contra isso". Sobretudo quando se fala em pessoas negras com deficiência. Então acho que esse é o recado que eu tenho, assim, para deixar, e e e vendo o horizonte em que no momento em que eu não esteja, seja meu filho ou não seja meu filho, que as pessoas veem uma justiça com uma criança, uma pessoa negra com deficiência, as pessoas levantem a sua voz. Incrível te ouvir falar, Luciana. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Carol, de verdade, fico muito agradecida de você me convidar, que papo bom, assim, foi muito legal poder falar sobre esses temas e, enfim, peço para as pessoas me Adorei. seguirem na Eu nos vou nas redes. começar a falar ou repetir, você ficou citando alguns livros, eu vou falar, como diz a Luciana Viegas, eu quero que um dia minha militância seja inu não precisa existir, né. Ela não Que eu precisa. Muito bom. Obrigada, Lu. Um beijo. Obrigada, Carol, beijinhos.